Diz que a seleção espanhola foi visitar um orfanato lá em Curitiba, né? E aí fizeram um comentário assim, olhando para o rosto dele, disse: como é triste olhar para umas pessoas que não têm esperança. A criança de 6 anos que fez esse comentário. Depois daquele 5-1, eles ficaram sem esperança, né? Mas nós, depois da ressurreição de Jesus Cristo, nos enchemos de esperança. O Brasil hoje está, nesse mês, envolvido com futebol, e muita gente vendo os times jogar, e nós precisamos ver como é que Deus joga. Como é que Deus trata a gente. Vamos continuar no nosso Salmo 91. Salmo 91. A gente vai começar no verso 1 e nós vamos até o versículo 12. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, porque neste mundo de mudanças, Tu nunca mudas. E tens uma palavra que nos coloca um chão firme para que nós não tenhamos nenhuma desilusão e sejamos seguros. Nós te pedimos que venhas a falar conosco pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nesse verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Nós vimos em dias anteriores aqui que foi este o texto que Satanás utilizou-se para tentar Jesus. Vimos que Satanás chegou até o deserto, depois de 40 dias que Jesus estava esperando por ele, que Jesus não foi para o deserto para jejuar, nem para orar, ele foi para ser tentado pelo diabo. E ele ficou esperando durante aquela quarentena.
E Satanás aparece e faz propostas para que Jesus demonstrasse um poder sobre-humano. Que ele não fosse simplesmente o filho do homem, mas o filho de Deus, que ele tinha recebido uma revelação, o Pai lhe dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Satanás ficou o tempo todo cutucando Jesus com a ideia: o senhor tem que provar que é filho de Deus. E se você é mesmo filho de Deus, e desde que você seja o filho de Deus, demonstre que você é filho de Deus. Prove que você é filho de Deus. E a primeira tentação foi a tentação da fome, a tentação física, carne, 40 dias sem comer. Tem gente que já passou mais do que isto. Os faquires, já teve faquir que passou mais de 100 dias sem comer. Mas 40 dias sem comer é uma pancada. Está com fome. Então, o senhor prova que o senhor é filho de Deus. E Jesus diz para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que tinha saído da boca de Deus é: este é meu filho amado. Foi Deus quem disse. E eu não preciso de prova. Porque se eu precisar de uma prova, eu não estou crendo. E se eu estiver crendo na palavra de Deus, eu não preciso de nenhuma evidência. As evidências que nós buscamos são normalmente negação da nossa fé. Eu sei que muitas vezes a gente acha bonito aquilo que Gideão fez. Deus disse para ele, usou um anjo para conversar com ele, mas ele ficou sem saber se era ele mesmo e disse assim: se o novelo ficar cheio de água e tudo em volta ficar seco, aí eu vou considerar o assunto. E Deus foi lá, encheu o novelo de água e tudo em volta ficou seco. O cara era tão pirado por sinais, porque é judeu. Judeu pede sinal e grego busca sabedoria. Mas quem vive pela palavra de Deus vive pela fé. Aí ele no outro dia disse assim: tá bom, agora o senhor fez isso, vamos fazer o contrário. E agora eu quero o novelo seco e o chão molhado pelo redor. E Deus faz. Porque Deus é gracioso. Porque Deus é misericordioso. Quando Tomé disse... Tomé não foi no culto naquele domingo. Era o primeiro dia da semana. Ele não estava na reunião dos irmãos, dos 11, porque Judas já tinha se enforcado e os 11 ficaram 10, porque Tomé não foi. E não tinha internet, e o Tomé não viu Jesus passar por meio de uma parede, que a porta estava trancada, entrou, chegou lá, falou com os discípulos, conversou com eles, e os discípulos ficaram maravilhados. Contaram para o Tomé: Tomé, Jesus apareceu lá na nossa reunião. Ele costuma aparecer na reunião da igreja. Porque ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele costuma estar lá.
É da praxe dele ficar nesses lugares. E ele esteve lá. Aí Tomé disse, eu não creio, não creio, não creio, não creio, só creio se eu enfiar o dedo nos buracos, enfiar a minha mão lá no lado onde foi furado. Domingo seguinte a internet estragou e ele foi lá. Aí ele chegou lá, Jesus apareceu de novo, e foi direto do Tomé. Disse, Tomé, enfia o dedo, vem aqui. Veja que eu não sou um fantasma. Ele disse, eu tenho carne e osso. Ele só não tem sangue. Jesus não tem sangue mais. Porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E Jesus, ao dizer isso, Tomé olhou para ele e disse assim, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor então lhe diz, porque me viste, creste? Olha a pergunta. Ninguém crê porque vê. Mas porque crê, vê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que se não veem. Nós não vemos, mas cremos. E porque cremos, vemos. Jesus não precisava provar para Satanás que ele era o Filho de Deus. O Pai havia dito. Mas Satanás foi de novo. E levou Jesus ao pináculo do templo. E de novo ele insiste. Ah, o Senhor é Filho de Deus? Então prova. Pula daqui para baixo. Faça um espetáculo. E aqui nós tratamos sobre a questão da tentação da nossa alma. A tentação de ser importante, reconhecido, visto, admirado, coisas assim. Que essa é uma tentação psíquica. Todos nós sofremos. A necessidade do reconhecimento. Faça um espetáculo aqui. Todos nós nos encantamos com o jogo do Neymar. E ele está sendo a bola da vez. Como é que todo mundo... Então ele tem que ser o espetáculo. Reconhecido. Pula daí. E Jesus disse, não... Porque aqui nesse, então Satanás utiliza-se da Bíblia, do texto da palavra de Deus. E ele usa o texto bíblico para dizer, vamos ver aqui por favor, o Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás só fez uma coisa. Nós já vimos isso aqui. Ele omitiu, no versículo 11, ele omitiu essa expressão aqui. Para que aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem. E ele tirou em todos os seus caminhos. Ele retira. Nós vimos que subtração, acréscimo, mudança de termos podem trazer confusão. E finalmente Satanás tentou Jesus pela terceira vez, mostrando os reinos do mundo por um ato de adoração, que foi a tentação do Espírito. Se você me adorar, eu te dou os reinos deste mundo. Ora,
tudo é dele, ele é o Senhor do universo, mas ele agora estava aqui como homem, como uma criatura. Ele poderia tentar provar, mas ele não faz isso. Ele depende do Pai, porque ele tinha um objetivo, e esse objetivo era em troca da alegria que lhe estava proposta suportar a cruz. E eu gostaria de tratar hoje um pouquinho sobre a questão dos anjos, porque tem muita gente que gosta de anjo. Eu também gosto, mas eu tenho preocupação com anjo, porque nós já tivemos um anjo que despencou e trouxe um terço com ele. E a Bíblia diz que, ainda que um anjo venha do céu, e aí eu fico com uma questão: será que pode acontecer? Paulo supõe que pode. Ainda que um anjo venha do céu e vos anuncie e vos pregue um outro evangelho, além desse que eu vos preguei, que eu vos tenho anunciado, que é o evangelho da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, e da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Jesus Cristo, seja anátema. Considere isto como uma coisa maldita. Mas nós precisamos entender algumas coisas. Há um mundo visível, que a gente está aqui, e há um mundo invisível. Eu não sei muito desse mundo, a não ser daquele que veio de lá, e que pode nos falar alguma coisa do que há lá, do outro lado do mundo invisível. Há uma realidade de três dimensões, e há um território de centenas de dimensões que não podemos ver. E os anjos vivem nesta dimensão, além dos nossos sentidos. Aqui dentro dessa sala, com certeza. Se a minha Bíblia estiver certa, para cada um de vocês tem um anjo. E tem demônios. Aqui está cheio de anjo. E tem mais anjo aqui do que gente. Só que na dimensão que está, nós não estamos vendo. E nós precisamos de ver para crer. Certa ocasião eu preguei aqui, quando eu ia saindo, uma senhora dada a visões, ela chegou para mim e disse: Pastor Glênio, eu vi 2 anjos ao seu lado. Um de branco e um de prata. O de branco era um anjo ministrador e o de prata era um anjo defensor. Como é que a senhora aprendeu tudo isso? Na Bíblia não está escrito assim. E só tinha 2? Está muito michuruquinha. Eu acho que nós entramos numa esfera de imaginação, mas a palavra de Deus nos fala algumas coisas que nós precisamos ver. Vamos pegar Hebreus. Hebreus capítulo 1. Eu vou começar com o verso 1. Hebreus 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Não, Hebreus. Não vai com Paulo não, que Paulo não escreveu Hebreus não. Pode ser que tenha sido ele. É verdade. Pode ser mesmo. Mas havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais pelos profetas,
nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos voltar. Deus falou quantas vezes? Muitas vezes. De quantas maneiras? De muitas maneiras. Falou a quem? Aos pais. Pais de quem? Aos hebreus. Ele está escrevendo aos hebreus, aos judeus, aos hebreus. Ele falou de muitas maneiras aos pais. Ele falou pelos profetas, né? E, verso 2, e nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O Filho é a linguagem de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se encarnou, é a linguagem mais concreta que existe de Deus nesse universo, é o Filho. Ele diz, ele nos falou, falar, é palavra. Ele nos falou pelo Filho. O Filho, ao falar, falava a linguagem de Deus, da Trindade. Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Antes de fazer o universo, ele já era o herdeiro da criação. Versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso aqui tem uma riqueza. Ele, o Verbo, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada pode fugir ao controle da palavra de Deus, nada. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que é a missão pela qual ele veio ao mundo, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele só assentou porque terminou, está consumado. Serviço acabado, está consumado. Aqui na terra, ele já fez o que tinha que fazer. Assentou-se nas alturas. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí ele levanta a questão dos anjos, que Cristo, ao se tornar humano, ao tomar os pecados, ao fazer a redenção, ele entrou numa esfera superior à esfera dos anjos. Ele era Deus, Cristo, esvaziou-se da sua divindade sem perder uma grama de ser Deus, mas da glória divina ele se esvaziou, assumiu a posição de servo, como os anjos também são servos, mas os anjos são servos em outra dimensão que não a terceira. Jesus se tornou servo como homem. E como homem ele foi à morte e morte de cruz. Ele não podia se rebaixar mais. Por aí o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Por isso que ele é acima do nome do Pai. Ele colocou um nome acima de todos os nomes. O Pai deu a este Filho, que fez essa redenção. Isso é grande para minha cabecinha. Então, ele é superior aos anjos e herdou o mais excelente nome do que eles. Agora, vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 5 ou 4. Tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou 5 agora.
Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. Anjo, Deus nunca disse: Tu és meu filho. Mas Ele vai dizer para ti, mediante Jesus Cristo: Tu és meu filho. Se tu não estás entendendo isto, vá assistir o jogo da Copa, que vai lhe dar mais alegria. Mas se tu estás entendendo isto, tu sabes o que significa isso? Tu és herdeiro. É isso que nós vamos chegar daqui a pouco. Anjo não é herdeiro. Mas eu sou herdeiro. A cara de vocês, precisava ter um negócio para vocês verem a cara de vocês. Vocês estão assim. Ele nunca chamou um anjo de filho. A qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Cristo. É Jesus Cristo, filho. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Cristo esvaziou-se, Jesus foi gerado no ventre de Maria, o Filho do Homem. Na ressurreição, Cristo é gerado o Filho de Deus através de um homem. Na ressurreição. Humberto, você que é melhor de cabeça do que eu, é Atos 13, 44? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não eu estou querendo o Salmo 2, não. Eu quero a citação. É 33 ou 44, não sei. É 13. Que é 13, é 13. É o 33. Hein? 33. Oxe, velho terrível. Atos 13, 33. Como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aí está falando da ressurreição dele dentre os mortos. Porque ele estava morto por causa do meu pecado e dos meus pecados. Meu pecado é minha natureza, meus pecados são os meus atos. E ele levou sobre si tudo isto. Ele não poderia morrer se ele não tivesse levado os meus pecados e o meu pecado. A minha natureza. O verso 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, esse primogênito que está introduzido aqui é o primogênito dentre os mortos. Todos os anjos o adorem. Ok? Andamos um pouquinho mais. Verso 7. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca? Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o centro do teu reino. Cetro de equidade é o centro do teu reino. Hein? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o poder do reino de Deus é a equidade de Cristo.
Verso 9 e 10. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os teus fundamentos na terra, e os céus são obra das tuas mãos. Pode continuar. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele está dizendo que tudo que está aqui está debaixo de uma perda de energia, que tudo isso aqui vai desaparecer. Só o que permanece é Cristo. E é o poder da ressurreição que venceu a morte, que venceu o pecado e a morte. E por este novo sistema, que é o sistema da vida, é que ele vai construir um novo céu e uma nova terra onde habitarão a justiça. Ora, a qual dos anjos, versículo 13 e o versículo 14, que são os dois últimos? Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E é essa palavrinha que eu quero pegar aqui agora. Para que serve anjo? Repara o que diz aí o texto. Os anjos estão a serviço. Se estão a serviço, são o quê? Servos. Servos a favor dos que hão de herdar a salvação. Ele não diz dos que hão de conquistar a salvação. Ele vai dizer dos que hão de herdar a salvação. E como é que você herda? Não troque a letra. Como é que você herda? Me conta. Sendo filho. Sendo filho. E como é que você é filho? Como é que você é feito filho? Então, a Bíblia tem que nos mostrar como isso acontece. João 1, 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Como é que é? Onde foi que você achou essa versão aí? João 11, 1, 11, 12. Sim, mas onde é que você achou essa versão aí? Está aqui. Lê de novo a sua versão aí que eu vou rasgar ela bem aqui na frente de todo mundo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora você mudou a leitura. Você tinha de se tornarem. Onde é que você achou essa leitura? Você já leu no outro texto. Isso aí está na NVI. Não está aqui. Não é se tornarem filhos de Deus, é de serem feitos filhos de Deus. Nós não nos tornamos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus por Deus. Olha bem, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá? Versículo seguinte. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ver se a gente... Os quais quem? Os quem? Os que receberam. Os que creram. Os que creram foram os que receberam. Como eles foram feitos filhos de Deus, não por sangue. Não é uma questão de consanguineidade. Não é uma questão instintiva, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Foi Deus quem quis. Pedro Henrique, você é filho de quem? Até na terra, do Mauro e da Cristina. O que você fez para ser filho do Mauro e da Cristina? Hein? Você esperou? Você não esperou coisa nenhuma, cara. Você não tinha nem esperança. Se não fossem eles, você não seria. Você é para eles tudo, para você nada. Jesus disse: o que nasceu da carne é carne. Quem é que nasce da carne por querer? E o que nasce do Espírito é Espírito. Quem é que nasce do Espírito por querer? Porque se ninguém quer Deus, é Deus que nos convence pelo Espírito Santo, é Deus que nos vivifica pela sua palavra, é Deus que nos regenera por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É Deus que faz esta obra. E como é que Ele faz? Do jeito que Ele quer fazer, segundo a sua soberana e onipotente vontade. Eu não sei explicar. O que eu posso dizer é que nós somos feitos filhos de Deus e somos feitos herdeiros. E não só herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo. Aí a gente precisa dar uma olhadinha em Romanos capítulo 8, versículo 12, e aí seguir um pouquinho. Vamos seguir o texto bíblico. Olha, eu ouvi hoje que vão trocar esse negócio aqui, eu acho bom mesmo. Essa lâmpada aqui, viu, Hildo? Porque eu estou ficando meio cego, e aqui está lusco-fusco, e eu queria mesmo que vocês trouxessem Bíblia e olhassem para cá, tivesse Bíblia, porque nós precisamos de fundamentos da palavra para ficar firme e não sair nem para um lado nem para o outro, porque quando nós estamos firmes na palavra, não há quem nos tire. Jesus foi tentado o tempo todo e ele não ficou procurando anjo, não, ele ficou na palavra. Eu estou falando isso porque tem uma turminha aqui atrás de anjo, viu? Outro dia ei pastor, nós estamos indo numa montanha para pular com anjo. Eu já estou ficando arrepiado. Você ouve o do Evangelho da Graça de Deus, ainda vai para uma montanha, porque lá tem fogo e tem anjo. Você está perdendo o que Deus... Olha, Ele falou aquilo para trás. Para frente é pelo Filho. É a linguagem final, cabal, absoluta, é pelo Filho, não é por anjo, não. Os anjos já tiveram o papel deles. E hoje eles estão aqui a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas nenhum anjo é herdeiro. Ou você não tomou conhecimento disso na Bíblia? Eles não são herdeiros. Vamos lá.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Para frente. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os vossos feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos são os que receberam, e os filhos são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Se são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Filho de Deus não é quem é batizado nas águas. Filho de Deus é quem é batizado na cruz, com Cristo, e recebe a vida de Cristo, e é guiado pelo Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora vamos continuar. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você recebeu o que espírito? Foi espírito de medo, espírito de escravidão, espírito de controle ou espírito de libertação? Foi espírito de adoção, meu filho. Eu tenho pai, eu não sou bastardo. No Velho Testamento dizia assim, linguagem mais, aqueles que tiveram os seus órgãos trilhados, ou que são bastardos, não podem assentar-se na Assembleia do povo de Deus. Isso está lá em Deuteronômio. E agora, eu não sou bastardo, e não sou filho do outro, eu não sou filho do Dido. Eu sou filho de Abba. Por que você é filho? Porque ele me quis. E como é que você pode garantir isso? Porque ele me deu a revelação mediante a palavra, mediante o Espírito, e testifica no meu espírito de que eu sou filho. Eu não preciso de nenhuma prova. Eu não preciso provar que eu sou filho de Deus. Eu tenho a garantia. Vamos lá, mais um tiquinho. Mais um pouquinho mais, temos que... O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele testifica. Tem prova. O Espírito testifica conosco. Ontem um irmão nosso, muito querido, e ele estava preocupado com essas questões, às vezes, de experiência. Às vezes a gente quer ter uma experiência. Eu já andei por este mundo da experiência, eu li a experiência de Moody, eu li a experiência de um outro lá, eu li a experiência, eu queria uma experiência, e eu ficava pedindo, Deus, me dá uma experiência. Deus, me dá uma experiência, para eu sentir, para eu ver. E um dia ele me falou assim, pela palavra. Se você precisa de experiência, você não está crendo na minha palavra. Se você crê na minha palavra, você não precisa de experiência. É duro a gente escutar uma coisa dessa, né? Mas aí você acerta o rumo. Se você precisa de experiência, você não crê na minha palavra. Se você crê na minha palavra, você não precisa de experiência. E aí eu tenho uma genética, nós somos filhos, porque o Espírito testifica que somos filhos. Mas tem mais para frente, mais um pouquinho? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos o quê? Herdeiros e co-herdeiros. Você sabe a diferença de herdeiro e co-herdeiro?
Eu sei, eu acho que eu já preguei essa aqui não sei quantas vezes. Sei quantas vezes. Hoje de manhã, depois do estudo, uma pessoa chegou e disse assim: Pastor Glênio, por misericórdia, pregue mais isso que o senhor pregou hoje aqui, por favor, pregue. Sabe por quê? Que a gente não escuta. O que é herdeiro? É um filho que herda uma fração. E o que é co-herdeiro? É o filho que herda tudo. Tudo que é de um é de todos. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu estava pregando lá em Paranaguá, na cidade de Paranaguá, aí um irmão muito gracioso que tem lá, brincando comigo, disse: essa cidade é sua, pastor Glênio. Ó, cidade de Paranaguá, eu digo, essa porcaria assim é minha. Eu só quero isso aqui, não, eu quero o mundo todo, meu filho. Eu sou guloso. Aí ele ficou: o que você quer dizer com isso? Eu digo: todo o universo pertence a Cristo. E eu sou dele, eu sou co-herdeiro com ele. No dia que nós tivermos essa consciência, o nosso coração vai se aquietar. Porque até os anjos vão nos servir. Mas eu quero deixar uma coisinha antes de terminar aqui. Os anjos só serviram a Jesus depois que ele passou pelas 3 tentações. Capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ler o capítulo até o verso 11. Eu já descobri que a gente precisa voltar os textos e fazer os textos se tornarem claros diante dos nossos olhos e do nosso coração. Vamos, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos lendo. Eu vou de vez em quando, Fernando, eu vou só fazer assim: para aqui, olha, e chegar no 11. Capítulo 4. Eu disse 1? 4. Capítulo 4, versículo 1. Mateus 1:1 é a genealogia de Jesus começando em Abraão. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos fazer uma aula de português aqui? A seguir de quê? A seguir, o que é a seguir de quê? Do batismo. O que aconteceu no batismo? Jesus foi batizado, e o que aconteceu no batismo? A Trindade se manifestou. E o que aconteceu quando a Trindade se manifestou? Uma voz desceu do céu e dizia: este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho querido, amado, é o meu filho. Não é outra palavra? Tem uma outra expressão. Meu filho eleito. Este é o meu eleito, este é o meu amado, este é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Opa! A seguir. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites... Não, volta, Fernando. Volta, Fernando. A seguir foi Jesus... A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi por conta própria. Ele foi levado pelo Espírito, não o espírito do demo, o Espírito de Deus, para ser tentado pelo diabo, para
Como é que se chama essa palavra aqui? É uma conjunção. Como é conjunção? É conjunção? Não, não é preposição aí, não. Que dá objetivamente fim, a finalidade. Ela está fazendo, para com que objetivo? Para ser tentado pelo diabo. A tentação de Jesus vem depois da revelação de que ele era o Filho amado do Pai. E levado pelo Espírito Santo. Não foi a sua carne que o levou, não foi a sua vontade. Ele foi levado. Seguinte, agora vai. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele jejuou por quê, Humberto? Por que ele jejuou? Ficou esperando. O diabo não veio. O diabo não veio. Passou 2 dias, o diabo não veio. O diabo não veio. O diabo não veio. 10 dias sem o diabo volta a vir. 11 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Chegou o capo. Chegou. E ele já chegou. Viu? A Bíblia diz, ele teve fome. Era homem. Você já imaginou 4 dias sem comer? Já? Eu já fiquei 4 dias sem comer. Dor de cabeça. Enjoo. É horrível. É horrível. Eu não sou muito amigo de jejum não, porque bicho é terrível. E a Bíblia diz que é para eu aproveitar a vida com a comida e com a mulher da minha mocidade. Então, eu fico com a Bíblia. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí? E aí? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Preste atenção, o tentador aproximando-se. Ele não veio de uma vez. Uhul! Ele veio aproximando-se. E ele chegou e disse: se tu és, como é que o seu professor dizia, Alberto? Já que tu és o Filho de Deus, desde que tu dizes que és o Filho de Deus, o senhor está dizendo que tem uma conversa aí que tu és o Filho de Deus, então, manda essas pedras se transformarem em pães. Manda. Você não tem o poder? Manda. O que é o seguinte? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diante de toda a tentação, você não vai vencer a tentação pela sua força, nem pelo seu poder, nem pela sua capacidade. Você vai vencer a tentação pela única arma de ataque que existe na Bíblia. A arma de ataque são as Escrituras. As outras armas são de defesas. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele, pá! Está escrito. Cadê o texto seguinte? Pagou? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Eu quero que vocês saibam que isso dá, quando está se falando do reino, do poder de Deus, esses troços todos dão problema. Quando o Espírito Santo está agindo
tem que haver alguma coisa que é para criar incômodo. Mas em nome do Senhor Jesus, não tem incômodo que vença a palavra dele. Não é? Quando Jesus desembainhou a espada, o diabo pegou também a espada de Deus. E disse, vamos lutar esgrima aqui. Vamos lutar. Também, olha, ele já disse assim, mas está escrito, aos teus anjos dará ordem para que te sustentem nas suas mãos e nenhum mal vai te acontecer. Ele foi logo desembainhar. E Jesus puxou a espada de novo, disse também, ali, eu estou vendo lá, mas aqui não está vindo. Então o diabo levou a cidade, não, é um pouquinho para trás, antes do Jesus respondeu, está escrito, não só... Ah, sim, está certo. Agora vamos para frente. Então o diabo levou a cidade santa. Mateus usa a palavra cidade santa. Lucas usa Jerusalém. Levou a Jerusalém. Se foi fisicamente, ou se foi do jeito que nós somos tentados, ele diz que a gente vai no pensamento, ele pode ter levado ao pináculo do templo e, verso 6, e disse-lhe, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Ele retirou. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que Jesus responde? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando uma pessoa usa a Bíblia de forma errônea, fora do contexto, dando sentidos, porque a Bíblia tem que explicar a Bíblia e a Bíblia tem que ser olhada no seu todo. Com um versículo eu posso formar uma heresia. Eu já contei isso lá no passado, mas acho que alguém não se lembra, que houve um dia que um cara queria se suicidar. E queria achar fundamentos bíblicos sobre o suicídio. Aí ele abriu a Bíblia assim e disse assim, e Judas se matou, se suicidou. Ele diz, tem aqui. Aí abriu lá num outro texto e disse, vai tu e faz o mesmo. Pronto. Um texto daqui, texto dali, eu posso provar qualquer coisa. Agora, pegando a linha da Bíblia toda, nós não podemos entrar nesses emaranhados. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo seguinte. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus não combateu o diabo, não negou o fato, porque de fato o mundo tinha sido entregue a Adão, e Adão entregou o mundo ao diabo. Coçou minha boca, mas eu não vou. Eu ia contar do Supremo Tribunal. Conto? Veja bem. O que são embargos infringentes? Pergunta o menino para o pai. Pai, o que são embargos infringentes? Aí o pai disse, imagina, meu filho, que eu adultero. E aí eu sou levado a julgamento. Seu avô, sua avó, sua mãe, você, sua irmã, votam pela minha condenação. Meu pai, minha mãe e o meu nome do cachorro?
Hein, Gilberto? E o Lulu votam pela minha absolvição. Muito bem, então eu fui condenado de 5-3. Tá. Aí, como eu tive 3 votos favoráveis, eu tenho direito a fazer uma apelação com os embargos infringentes. Aí o menino virou, mas pai, sendo assim, os votos vão ser iguais. Ele disse, depende, filho. Se nós trocarmos seu avô, sua mãe e sua avó pelas 3 prostitutas com quem eu adulterei, agora nós vamos mudar a história. Aí vocês entendem o que é embargos infringentes. E cadê a justiça aqui na terra? Não tem, mas no céu tem. Com Deus tem. Satanás queria tirar de Jesus o cetro do seu governo. Mas o cetro do seu governo é imutável. E ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que é que Jesus responde? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando é que os anjos vêm servir? Depois que o diabo é vencido, porque eles servem àqueles que hão de herdar a salvação. E eles servem ao povo de Deus. Hoje não tenho tempo, já foi demais. Mas eu vou contar histórias de anjos que serviram o povo de Deus no passado. Bem recentemente, anjos que se manifestaram para servir o povo de Deus, que se manifestam. Eles estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Mas você não tem que ficar dizendo, ponha os teus anjos à lateral, atrás, na frente. Eu viajei com um camarada que ele começou a orar, na hora de sair do carro, ele disse, Senhor, cerca este carro com os teus anjos. Põe um anjo no capô, põe anjo atrás, põe anjo aqui, põe anjo acolá. Aí eu me virei para o Senhor e disse, Senhor, vai o Senhor conosco, que os anjos vêm também. Se o Senhor está conosco, os anjos estão juntos. Vem até aqueles que não são bem-vindos, eles estão aí no meio. Eles estão aqui na igreja perturbando algumas pessoas. Um dia desses aqui veio um perturbador e ficou atenazando uma moça. Ela veio depois falar comigo, contar a história dela, que ela passou o culto todo sendo bulinada pelos poderes das trevas que ficam aqui, desviando a atenção. E nós conversamos e o Senhor tirou o peso do seu pescoço pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Você não tem poder aqui. Porque aqui é o lugar da manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, vamos depois falar mais desses anjos, que muita gente fica impressionada com anjos, e vocês podem ir atrás deles, e vocês podem encontrar o maioral deles, travestido de anjo de luz, para trazer confusão. Eu fico com o cordeiro, sabe? O cordeiro me basta. Povo de Deus, o Senhor derrame graça sobre a sua vida, pelo amor do Altíssimo e pela comunhão do Espírito Santo, e que nós vivamos essa semana para a glória dele. Até na próxima
Júlio, você vai cantar, não é? Já ia mandando o povo embora. Fecha a porta. Eu tenho um amigo que é piloto, é conhecido, ele é piloto da American Airlines. Ele é filho de missionários. E ele gosta de, quando ele vem viajar de Nova York para o Brasil, ele diz que brasileiro é o povo mais inquieto. Ele foi criado aqui no Brasil, ele é americano, mas foi criado aqui. Ele diz o povo mais inquieto. Quando o avião desce e está taxiando, eles começam a se levantar e pegar coisa, e as aeromoças dizendo: senhores passageiros, fiquem com cinto de segurança. E o Thomas, ele disse o seguinte, eles têm uma câmera que vem, quando o pessoal começa a levantar, ele pega o avião assim num certo ponto, pisa o freio, aí dá umas quedas nos 2 ou 3. Eu acho engraçado isso, sabe? Eu já vi uma mulher aqui em Londrina levar um tombo. Foi tão bonito o tombo que ela levou. Porque ficam avechados para ir. Se na igreja tivesse um negócio desse, seria uma beleza. Ia dar uma freada assim para deixar o nego cair antes de sair. A porta não abriu. Vambora, Júlio. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.